Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre qual seria a nossa lição da escola dominical, né? Se nós estivéssemos no templo hoje, nós teríamos a nossa escola dominical e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês algumas informações que são muito importantes sobre o estudo da aula de hoje, que é muito atual, muito importante nós refletirmos sobre o tema proposto pelo comentarista nessa lição. Como vocês sabem, a nossa lição ela anda um pouquinho mais devagar por conta dos outros eventos que nós temos na nossa igreja. Então hoje nós estudaremos a lição de número 8 da nossa revista. E a lição de número 8, ela fala sobre o profeta Naum. Como vocês sabem, a gente está estudando sobre os profetas menores e na aula de hoje a gente falaria sobre esse profeta Naum. E como sempre, a lição ela sempre traz algumas leituras para a gente fazer diariamente. E essas leituras, elas sempre ficam no mesmo propósito do tema proposto pela lição. Por exemplo, a leitura de terça-feira seria em Provérbios 10, 13. Fala sobre correção para os que não têm juízo. Também de sexta-feira, que fala sobre Romanos 6, 23, que já é um texto mais conhecido, fala que, no caso, o pecado gera a morte. Então, a gente consegue perceber nessas leituras diárias que o propósito da lição da lição de hoje é falar sobre o juízo de Deus, sobre a correção de Deus. Tanto que o título da lição é o juízo de Deus, Naum, o juízo de Deus. Então, os objetivos da lição, baseado no livro de Naum, é mostrar a justiça de Deus em primeiro lugar. Deus é um Deus justo, ele é amor, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é infinito em benignidade, mas ele também é um Deus de justiça. E também evidenciar que a falta de arrependimento produz um juízo definitivo. Ou seja, as pessoas que cometem pecado, as pessoas que fazem aquilo que não é certo, as pessoas que erram o alvo constantemente, sem um arrependimento genuíno, sem um arrependimento pleno, elas já têm um juízo definitivo. Não há mais o que fazer por essas pessoas. E em terceiro lugar, o objetivo dessa aula também é declarar que Deus abate os que desprezam a sua misericórdia. Nós aprendemos desde criança que Deus tem infinita misericórdia e infinito amor por toda a humanidade. Só que, como nós dissemos, Ele é justiça. Então, a justiça de Deus ela sempre vai sobressair sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que desprezam o amor e a misericórdia de Deus. Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? O livro de Naum, pessoal, ele fala, então, como eu já disse, sobre o juízo de Deus. E o contexto histórico desse livro, ele é um contexto do Império Assírio. Não sei se vocês sabem, mas nessa época, aproximadamente 668 a.C., quem tinha o governo no mundo antigo nessa época era o Império Assírio. E a capital do Império Assírio naquela época era a cidade de Nínive. E ela era governada pelo imperador Assurbanipal. Ele era o imperador nessa época, nesse contexto em que Naum surge. Naum ele é conhecido como o Eucoísta. Algumas pessoas acreditam, os historiadores afirmam, que o Eucoísta na verdade faz referência à cidade natal de Elcos, que seria a cidade natal do próprio profeta. Já outros estudiosos afirmam que Elcos, na verdade, é o nome de um clã, o clã da onde Naum teria a origem. Então, por isso que ele é chamado de o Eucoísta, por esses dois motivos, tá? Mas nós sabemos muito pouco a respeito do profeta Naum. A gente só sabe que ele surgiu nesse contexto, ele surgiu aproximadamente 100 anos depois de Jonas, então ele é um profeta posterior ao profeta Jonas. A gente estudou já a profecia de Jonas na lição de número 6. E uma coisa que é interessante de nós destacarmos, pessoal, aqui no contexto histórico sobre o livro de Naum, é que pouco tempo depois de Jonas ter anunciado sobre as palavras de Deus e o povo ter mostrado arrependimento, ter se arrependido e ter se reconciliado com o Senhor, a gente percebe que 100 anos depois, aquela cidade já estava novamente fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E Naum ele surge nesse contexto, onde as pessoas desprezavam aquilo que Deus já havia anunciado
Deus já havia decretado uma sentença naquela época falando que eles seriam destruídos, mas eles se arrependeram, eles clamaram, eles jejuaram ao Senhor, como a gente aprendeu na história de Jonas. E Deus, ele então se compadece, ele age de misericórdia sobre os ninivitas e não destrói eles, deixa com que eles permanecessem. Só que aqui, como eles estão sendo repetitivos, ou seja, estão fazendo a mesma coisa que Deus já havia falado antes, dessa vez Deus já não teria mais tanta misericórdia com eles, porque Deus já havia tolerado o pecado deles antes, já havia anunciado tudo isso antes e falado com eles antes e demonstrado misericórdia antes. E a gente vai ver que nessa segunda vez o que vai acontecer com eles já não será mais da mesma forma que foi quando surgiu o profeta Jonas. O texto áureo da lição de hoje, pessoal, ele está lá em Salmos 94, verso de número 23, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu vou ler aqui. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Pessoal, esse texto ele faz referência a várias forças militares que a gente pode falar sobre vários povos diferentes. Por isso que nesse contexto ele é aplicado ao povo de Nínive, ao povo assírio, a esse império que era um império considerado muito maldoso, muito ambicioso e malicioso em tudo que eles faziam. Então, eles faziam muita coisa errada. E nesse versículo fala que eles serão destruídos na sua própria malícia, naquilo que eles fazem de ruim, eles vão ser destruídos. E aqui a gente pode lembrar da questão da semeadura e colheita, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, o reino assírio, provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele, ele tinha uma influência cultural muito grande nessa época. Então, eles cobriam todo o Oriente Próximo. Então, todo aquele território antigo do Oriente, até a região do Egito, era dominado pelo Império Assírio. Então, eles tinham uma influência não só militar, mas também uma influência cultural. O imperador, nesse contexto, nessa época, ele deixou um pouquinho de lado as suas preocupações militares e começou a se dedicar muito mais à literatura, né? Então, ele aumentou muito essa influência cultural nessa época. E por isso, a questão da dimensão cultural que eles influenciaram, e a gente consegue perceber isso até os dias de hoje. Mas enfim, a leitura bíblica em classe, pessoal, ela tá lá em Naum, capítulo 2, aí versículo 1 ao 10 e também versículo 13. O destruidor está diante de ti, guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel. Porque os que desejam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates. Os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. E Uzabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai. Clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o povimento. Abastança-á de todo gênero, de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada e devastada ficará. E derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos há dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Então, nesse capítulo, pessoal, a gente começa a ver como que se dará esse juízo de Deus sobre o povo de Nínive, sempre lembrando, pessoal, que essa pressão que é feita sobre o povo de Nínive
também beneficiará o povo de Israel, porque eu não sei se vocês sabem, mas o povo de Nínive, o Império Assírio, também fazia pressão sobre o povo de Israel. Tanto é que nesse contexto, no reino de Judá, que era governado pelo rei Manassés, o rei Manassés ele governava o reino de Judá nessa época, que eram os reinos do sul, o reino do sul, e ele já havia sido levado cativo pelo Império Assírio nessa época. Então, o Império Assírio ele capturou o rei de Judá mais ou menos em 697 a.C. e levou para a Babilônia. E lá ele ficou cativo por algum tempo. A história do rei Manassés ele está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 33, depois se vocês quiserem dar uma lida. E antes do reino de Judá, o reino do norte já havia sofrido sob o domínio do povo assírio, do Império Assírio. Então, primeiro o reino do norte e agora o reino do sul sofria com o povo assírio. Então, quando Naum profetizou no reino de Judá sobre o que aconteceria com o povo de Nínive, o povo de Israel sentiu a esperança novamente por ver que Deus traria juízo a um povo que havia feito tantas coisas ruins contra eles. Sendo que na primeira vez, sobre a profecia de Jonas, que foi na própria terra de Nínive, o povo de Israel viu que Deus tinha tolerância até mesmo com quem era inimigo deles. Mas agora não, como eles estavam sendo reincidentes, ou seja, fazendo de novo aquilo que Deus havia pedido para eles não fazerem, e Deus não pouparia novamente esse povo, eles seriam destruídos e o povo de Israel se livraria das mãos de um império opressor mais uma vez. Então essa lição, ela tem por objetivo mostrar a misericórdia de Deus, tanto para o povo de Israel, como também para os outros povos, tá, pessoal? Destacando ao mesmo tempo a sua justiça. O Altíssimo, ele oferece aos homens a oportunidade do arrependimento. A gente viu isso muito claro na cidade de Nínive, no tempo de Jonas. Uma mudança que não pode ser apenas de lábio, ou seja, o arrependimento genuíno, pessoal, o arrependimento verdadeiro, ele não pode ser apenas de boca. Não pode falar, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu me arrependo do que eu fiz. E no dia seguinte, ou algumas semanas depois, alguns anos depois, você fazer a mesma coisa. O arrependimento pleno, ele parte de dentro para fora. Nós primeiros ouvimos acerca daquilo que nós fazemos de errado, reconhecemos que estamos fazendo algo de errado, geramos em nosso coração o sentimento e a necessidade de mudança, de fazer as coisas de uma forma diferente, para que os resultados sejam diferentes. Então, nós declaramos de uma forma expositiva que nos arrependemos e que queremos mudar, que queremos agir de uma forma diferente. Esse é o arrependimento pleno. E não era esse arrependimento que o povo de Nínive tinha demonstrado para o Senhor. Pelo contrário, eles haviam se arrependido, mas a gente vê que um tempo depois eles voltaram a cometer os mesmos erros, as mesmas coisas. Parecido com o povo de Israel, né? Que se arrepende, se volta para Deus, mas um tempo depois, uma outra geração já começa a fazer tudo de novo. Por isso que é um texto tão atual, pessoal. Quantas vezes nós vemos pessoas irem até a frente da igreja, ou muitas vezes para nós mesmos conversar, falar que está arrependido, que quer uma nova vida, mas a gente vê que algum tempo depois aquela pessoa se perde de novo e faz as mesmas coisas, ou até mesmo coisas piores, e esquece daquilo que havia, do compromisso que havia firmado com o Senhor quando havia decidido se arrepender. Então, é sobre isso que a lição quer falar, de uma forma bem sintetizada. É esse o propósito da lição de hoje, mostrar que Deus ele é misericordioso, mas com aqueles que se arrependem genuinamente, se arrependem verdadeiramente. Aqueles que brincam com o Senhor, que falam se arrepender, mas depois voltam a cometer os mesmos erros, Deus trata com eles de forma justa, ou seja, colocando sobre eles o juízo, tá? Então, como a gente já falou várias vezes, após o profeta Jonas clamar contra os ninivitas e estes se arrependerem, Deus ele manifestou a sua benignidade, ele foi bondoso, ele poupou Nínive da destruição que havia prometido para eles. Só que nessa lição a gente vê que a profecia de Naum ele reafirma essa condenação contra Nínive. Por quê? Porque a nação havia se rebelado contra o Senhor. E Deus não tem por Deus não tem por inocente aquele que é culpado. E a reincidência, ou seja, cometer novamente os atos de iniquidade, tornou os ninivitas condenados por seus recursos. Ou seja, sem recursos, sem defesa, eles são culpados, pronto, e acabou, tá? Então, diferente de Jonas, que profetizou para Nínive,
indo até a cidade e proferindo contra os oráculos, como a gente estudou na lição 6, Naum ele profetizou sobre Nínive. Então as suas palavras foram ditas de Judá, para encorajar o povo de Israel naquela época, o povo de Judá, sobre a promessa de que o Senhor destruiria os seus inimigos para sempre, que era a promessa que Deus havia estabelecido com o povo de Israel há muito tempo atrás, e sempre reafirmando isso, que enquanto o povo de Israel, agora o povo de Judá e o povo de Israel, permanecerem nos caminhos do Senhor, Deus sempre destruiria os seus inimigos. Então, a estrutura do livro de Jonas, como eu já falei para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Naum, eles têm 3 capítulos. Então, esses 3 capítulos se dividem em 3 partes. O primeiro segmento fala sobre o domínio de Deus, no capítulo 1 até mais ou menos o versículo 6. Naum, ele relata o poder de Deus sobre os homens e sobre a natureza. Nada está oculto aos olhos de Deus. E a Deus pertence a autoridade de julgar sobre todas as coisas. Então Deus, ele tem o poder acima de tudo e acima de todos. Deus, ele é onipresente, ou seja, ele contempla todas as coisas e ele é o justo juiz. Então sobre ele está a autoridade de julgar e de determinar quem está correto e quem não está. Esse é o poder do nosso Deus, essa é a autoridade do nosso Deus. Então Deus, ele estava contemplando tanto a bondade daqueles que faziam o que era certo, como a maldade daqueles que faziam o que era errado. E o povo de Nínive não estava fazendo aquilo que agradava a Deus. E Deus estava contemplando tudo aquilo. E sendo o justo juiz, agora ele determinava o ponto final. Ou seja, estava determinando o juízo, o que aconteceria com esse povo. Na segunda parte do livro de Naum, nós vemos que há uma aplicação sobre a soberania de Deus. Então Deus, ele é o refúgio daqueles que confiam nele. Esse é o versículo mais famoso de Naum. Mas os ninivitas, eles não confiavam em Deus, eles confiavam nas suas próprias forças, nos seus muros, no rio que percorria aquela cidade, que era o rio Tigre. Então, eles tinham muros muito espaçosos que eram considerados indestrutíveis naquela época. Além disso, aqueles rios, o rio Tigres, ele abastecia aquela cidade, então era outra coisa que eles tinham considerado como a favor deles. Porém, tudo isso não seria suficiente contra o Deus poderoso e soberano. Então, Deus permitiu um tempo depois, aproximadamente no ano de 612 a.C., que os medos e os babilônicos atacassem o Império Assírio na cidade de Nínive. E aquilo que o profeta Naum profetizou se concretizou em 612 a.C. Então, Deus permitiu que outros povos invadissem a cidade de Nínive e a conquistassem. A terceira parte do livro de Naum fala sobre Deus destruindo o mal. Então, o poder de Deus sobre a maldade. Então, Nínive, conhecida por suas barbáries, agora é alvo do juízo de Deus. Será exposta diante das nações para que saibam que Deus a destruiu por causa da sua maldade. Então, Deus sempre dará uma oportunidade, pessoal, para o arrependimento. Sempre vai dar uma oportunidade para as pessoas se arrependerem, confessarem os seus erros e se reconciliarem, ou fazerem o que é certo. Deus havia dado essa oportunidade para o povo de Nínive, só que eles não permaneceram no caminho da obediência. Como eu já falei, algum tempo depois eles voltaram para os seus próprios caminhos, para os seus deuses, e alguns dos pecados que eles cometiam, está escrito aqui, eles cometiam pecados de idolatria, de ganância e também de homicídio, várias outras coisas terríveis que eles faziam contra os povos que eles dominavam. Então Deus permitiria que o mesmo acontecesse com eles, para que eles entendessem que além de bondoso, Deus é também justiça. Não além, também. Então, pessoal, o que nós podemos aprender com a história de Nínive? Que nós sempre precisamos nos autoavaliar. Nós sempre precisamos buscar ao Senhor e ver se há em nós, pedirmos ao Senhor nos mostrar se há algo em nós que está contra aquilo que Ele nos ensina, que está contra aquilo que Ele nos orienta. Então, o meu conselho para vocês é que vocês tenham responsabilidade sobre as escolhas que vocês tomam, sobre as decisões que vocês fazem todos os dias. Vocês sempre precisam se reavaliar, olhar dentro de si e ver, será que eu estou ainda no caminho certo? Será que eu ainda estou obedecendo aos mandamentos do Senhor, fazendo aquilo que é correto aos olhos de Deus? Porque Deus
O que Ele mais deseja do seu povo é que o seu povo siga os seus mandamentos e não volte para trás, não olhe para trás. Por isso a importância de sempre se autoavaliar. Será que eu estou obedecendo a Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que é certo? Será que o Senhor, olhando para mim hoje, Ele vê em mim alguém que faz aquilo que agrada a Ele? E a gente pode lembrar nesse momento da oração de Davi no Salmo 139, que é um dos salmos mais conhecidos. Ele fala: olha, Senhor, eu pequei, eu sei que eu errei, eu falhei, foi uma falha grave, mas eu não quero que o Senhor se afaste de mim. Então, Senhor, se há algo em mim que não te agrada, que não está de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu como correto, por favor, me perdoe, me purifique, para que eu possa novamente voltar a ter um relacionamento contigo e que a tua presença jamais se afaste da minha vida. Porque, como eu já conversei com vocês várias vezes, o maior interesse de Deus é nós termos um relacionamento sincero com Ele. O Senhor sabe da sua fraqueza, da sua limitação, o Senhor te conhece, mas Ele sempre vai te dar a oportunidade de você tomar a decisão certa, de você fazer a escolha correta. Então, sempre que você for tomar alguma decisão, sempre que você for fazer alguma escolha, ore ao Senhor, medita na palavra de Deus e olha para si mesmo e vê, será que essa atitude ela vai glorificar o nome do Senhor? Será que essa decisão ela prova o meu amor a Deus, a minha obediência à sua palavra? Então eu espero que essas palavras, que essas profecias de Naum te inspirem a sempre fazer o que é certo, não por medo, não porque o Senhor vai te castigar e te mandar para o inferno, não é isso. Mas entenda que o Senhor, Ele sempre estabelece de início a sua misericórdia. O Senhor, Ele criou o ser humano para ter um relacionamento com Ele, mas foi o ser humano que escolheu fazer aquilo que era errado. O Senhor estabeleceu uma aliança, um compromisso através da descendência de Abraão, mas foi o povo de Israel que escolheu sair do propósito, sair do caminho e se voltar para outros deuses. Foi o Senhor Deus que preparou todo o plano de redenção e enviou seu Filho Jesus para te salvar. E é você quem vai escolher se vai seguir os mandamentos do Senhor e viver eternamente com Ele, obedecendo aos seus mandamentos, ou se você vai fazer o que não agrada ao Senhor. Nós só teremos descanso eterno se nós servirmos a Deus. Jesus é o único caminho para a salvação eterna. E para nós andarmos no caminho, nós precisamos obedecer a Deus. Não por medo, mas porque nós entendemos que o Deus de amor a quem nós servimos, Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como os nossos pais que nos disciplinam, que às vezes nos punem de alguma forma para nos ensinar por amor, Deus age da mesma maneira. Deus nos disciplina, Deus nos corrige para mostrar que nos ama. Então que você possa se arrepender se você tem feito alguma coisa de errado, que você possa se arrepender e buscar novamente ao Senhor em oração, na meditação da palavra, e que você possa sempre estar perto de Deus, porque Deus sempre vai querer estar perto de você. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que vocês permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.